Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e neste vídeo aqui vim falar sobre um assunto que eu andei estudando recentemente, que é uma bobagem, talvez, ou talvez não seja, mas que eu mesmo acabei caindo no passado e, cara, talvez seja uma bobagem, mas daquelas bem infiltradas, sabe? Bem enraizadas, bem viciadas, que as pessoas já nem notam mais que é a respeito de Rurik, o Vermelho, que foi supostamente o fundador de Kiev Rus, e de que na verdade foi o fundador de Kiev, o verdadeiro fundador de Kiev. E esse é um assunto interessante porque vamos adentrar um erro histórico muito grande que agora está sendo revisado. O que eu estou falando não é reconhecido oficialmente como verdade, tá? Mas já há todos os indícios apontando para ser. E, cara, é coisa importante, porque isso vai mudar toda a nossa forma de ver a história da Ucrânia, da Rússia e dos vikings, dos eslavos e todo o resto. Porque basicamente é o seguinte, até então se tinha a ideia de que Rurik, um príncipe viking, havia dominado Kiev, se casado com uma princesa lá e gerado filhos que posteriormente culminaram em Vladimir o Grande, no futuro, com netos, bisnetos, do resto. De tanto que se atribui a sua dinastia como a dinastia Rurikova. Rurik é constantemente uma figura associada aos vikings varangianos suecos, e atribui seu nome original a Horik, na língua nórdica, e não Rurik. Que Rurik, na verdade, foi uma tradução errada para as línguas eslavas. Uma adaptação, uma coisa assim. E essa até então é a versão considerada oficial da história. Enquanto se tem na versão oficial da história de que Ki é um líder lendário eslavo que veio antes dos vikings e que supostamente atribui-se a ele a construção de Kiev. Tanto é que Kiev e Kiev e Ki, vamos pensar assim. Esse V no final significa que veio de. Então, Kiev significa veio de Ki, por isso Kiev. Só uma característica própria das línguas eslavas em si. E atribuía-se a esse Ki como um líder lendário, onde não sabiam historicamente se ele chegou ou não a existir. E tudo bem, essa é a versão oficial da história. Novamente, ela é uma versão consenso entre historiadores, ela não é uma versão, vamos dizer assim, definitiva. Por que é importante saber isso? Porque o que é definitivo é aquilo que já se encontrou prova histórica para comprovar que o assunto foi real. Quando é definitivo, é algo que já há comprovação histórica. Quando é algo consensual, quer dizer que não há uma comprovação histórica, mas a maioria das pessoas, dos especialistas no assunto, acreditam que a coisa vai nessa direção. Não foi definido ainda, e pode ser que seja provado o contrário, mas é isso que define um consenso científico, por exemplo. No caso, essa afirmação, tanto de que é um líder lendário, quanto Rurik foi realmente o fundador de Kiev Rus, são duas coisas que são consideradas consenso, não são verdades históricas comprovadas. Tá, e por que isso é importante, Docas? Porque basicamente significa que até então a história considerava isso, mas era apenas um consenso, uma coisa que as pessoas acreditavam que seria assim. E outro dia eu estava lendo um livro de Veres para fazer um vídeo aqui sobre a questão da origem de Kiev, como um nome eslavo ou não, do resto, esse livro do livro de Veres, esse outro livro sobre Kiev ser viking ou não. E aí eu notei uma característica estranha, porque no livro de Veres está escrito o nome de Ki, mas não de Ki, só Ki. Está escrito Ki Ruzit. Ruzit é o sobrenome de Ki atribuído a ele pelo livro de Veres. Mas o que tem esse sobrenome? Pensa só, Ruzit e Rurik. Rurik não pode ser só uma leitura nórdica de Ruzit. Pensa só, a grafia de Rurik para Ruzit é muito próxima. Muda tipo duas letras. A grafia de Horik para Rurik, embora possa ter uma pronúncia similar, ter uma sonoridade relativamente parecida, ela tem uma grafia bem diferente. E vamos ser sinceros, considerando que foi uma adaptação linguística, estão acusando aí no meio, que Horik virou Rurik. Não acha meio estranho isso também? Porque, pensa só, os eslavos têm uma língua com pronúncias muito diferentes dos nórdicos. É mais fácil haver uma alteração de pronúncia do que de letras no processo. Então, uma coisa que acredito que possa fazer muito sentido é a ideia de Rurik e Ruzit ser a mesma coisa. E, na verdade, ser só um sobrenome da família real ucraniana que já estava lá desde sempre. Ai, mas então eles não eram nórdicos? Agora que o vídeo vai começar a ficar interessante, gente. Porque, basicamente, é o seguinte. Imagina só. Lembra que eu falei a questão do consenso de Ki ser um líder lendário e de que Rurik foi o fundador? Quando eu comecei a pesquisar o assunto, eu descobri que Rurik também é uma figura lendária. Como assim? Não há uma confirmação histórica da existência de um Rurik em Kiev. Sim, não há uma confirmação histórica de um Rurik em Kiev. A única confirmação histórica de um Rurik é em Ladoga, que é lá no norte da Rússia, próximo da divisa com a Finlândia. Aí lá há um Rurik mencionado, ou um Horik, assim,
mas que já é divisa com a Finlândia, já é um território que já era nórdico, que não era nem eslavo em si. Não há nenhuma confirmação da existência de um Rurik em Kiev, nenhuma confirmação histórica. Isso parte puramente de uma especulação histórica. Assim como o próprio Ki. Não existe essa confirmação. Em compensação, por outro lado, a não confirmação da existência real de um Ki tá meio que com os dias contados, porque, pelo que eu estava pesquisando, já existem algumas universidades da Croácia e da Polônia que já estão meio que conseguindo identificar um traço genético da linhagem do suposto Ki. Linhagem essa da qual até eu mesmo descendo, eu descobri com essa pesquisa, uma vez que a casa Possalski é uma das casas que supostamente tem esse DNA em comum com o suposto Ki. Então, não é confirmado ainda a existência do Ki, mas já é confirmado a existência de uma linhagem real ucraniana. Supostamente, essa linhagem real atende pelo nome Ruzit. O nome Rurik não existe nenhuma confirmação histórica de que ele realmente tenha estado na Ucrânia. Não há nenhuma confirmação histórica de uma suposta estadia de Rurik na Ucrânia. E ainda tem esse elemento do livro de Veres que, como eu mencionei, supostamente só não é considerado um documento histórico por causa de alguns vícios da academia. Para mim tá aí uma grande verdade que, se ainda não se confirmou, está para se confirmar em algum tempo futuro aí próximo. Ainda vão confirmar que Rurik o Vermelho, na verdade, não era um viking que dominou a Ucrânia, mas sim alguma atribuição que os vikings concederam a um líder eslavo de lá. Provavelmente chamaram de Rurik, porque Ruzit talvez não fosse uma coisa de pronúncia fácil em nórdico. E vamos ter próximos capítulos dessa novela aí, né? Como assim? O que eu quero dizer é que, ao que tudo indica, sim, faz todo o sentido do mundo acreditar que os ucranianos sempre foram reinados pela mesma família real. E tal coisa não mudou. Ou que talvez a invenção do mito de Rurik tenha sido criada por Oleg para justificar a entrada da Ucrânia, de Kiev Rus, na Confederação de Novgorod. E por aí vai. Coisa que honestamente eu não duvido que seria real. Mas realmente, se parar pra pensar, não faz muito sentido mesmo o Rurik. Porque como que um líder que supostamente se casou com uma princesa de um determinado reino passou a reiná-lo? Ou melhor, ele não passou a reinar, mas seus descendentes passou a reinar. Não os descendentes do primogênito masculino da linhagem oficial da casa. Como que a coisa foi para esse caminho? Realmente não há muito sentido mesmo. E se parar pra pensar em termos de como a coisa funcionava na Idade Média, tem algo realmente estranho. E Rurik pode nunca ter existido como Rurik, pode ter sido apenas uma lenda, como uma forma que os nórdicos atribuíam a tal líder eslavo. Em todo caso, isso aqui, sendo honesto com vocês, ainda não é nada oficial. Mas já tem gente trabalhando nessa pesquisa para saber se é ou não. E se sair alguma coisa nova a respeito disso, vou trazer aqui para vocês. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, tenham compreendido. Obrigado e até a próxima.